Crespo fazendo resposta importante sobre Alisson e jogadores do Corinthians. Vamos agora ouvir o Crespo comentando a saída de Casares. Pelo menos neste momento, o Conselho aprovou o impeachment. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Hernan Crespo foi duro ao responder sobre a possibilidade de contar com jogadores do Corinthians numa eventual troca por Alisson. Você sabe que Corinthians e São Paulo empataram em 1-1 nesse domingo na Neoquímica Arena, e depois da partida o treinador do São Paulo foi perguntado: você quer algum jogador do Corinthians para liberar o Alisson? Alisson, que pelo segundo jogo seguido nem sequer foi relacionado, opção da diretoria do São Paulo, que aguarda por uma negociação do atleta. Resposta do Crespo foi a seguinte: se o Alisson quer ir para o Corinthians, é uma escolha dele, não é um problema meu, mas do Corinthians eu não preciso de ninguém. Frase forte que acabou repercutindo bastante entre torcedores do São Paulo. Até por isso, e pela insistência do Alisson em se mudar para o Corinthians, que já se começa a especular a possibilidade de o Alisson ir sem um contrapeso, sem nenhum jogador em troca. O Corinthians precisaria pagar uma compensação financeira ao São Paulo, além de uma obrigação de compra caso metas fossem alcançadas. O Dorival Júnior quer muito contar com o Alisson, enquanto o Crespo não tem intenção e planos de utilizar o jogador. Só para completar, quero registrar que o Dorival, na entrevista coletiva pós-clássico, afirmou que o Corinthians não pode perder mais jogadores e que ceder um atleta para contrapartida do negócio do Alisson não seria algo interessante. O São Paulo chegou a pedir o Ranieri e o Corinthians não topou. A especulação de que o Martinez poderia ser usado como contrapeso está completamente descartada. Ninguém no São Paulo quer o Martinez. O Jefferson de Alencar: Nicola, esse novo presidente do São Paulo é da mesma chapa do Casares? Cara, ele foi o Harry Macis, ele foi eleito e reeleito vice-presidente ao lado do Júlio Casares. Era alguém que até a semana passada era da extrema confiança do Júlio Casares. Inclusive, o Macis fazia parte do Conselho de Administração. Ele não pode nem dizer que não sabia o estado do São Paulo, porque o Conselho de Administração tem acesso a uma série de informações que, na teoria, ou para quase todo mundo, são confidenciais, tá? O Macis votou pelo impeachment do Júlio nessa sexta-feira. Ele já havia anunciado isso. Essa decisão passa muito mais também pela vontade dele em estar à frente da presidência do clube. Já assumiu na sexta-feira. O que eu estava tentando descobrir é quais seriam os próximos passos do Macis como presidente. Ele vai fazer uma grande mudança, vai demitir muita gente? Não foi o que eu ouvi. A ideia, pelo que eu entendi, é que o Macis tente administrar, conhecer melhor o funcionamento das coisas, entender quem trabalha bem, quem trabalha mal. Talvez uma das principais mudanças seja a escolha de um novo diretor de futebol. Espera, não é que o Rui Costa cai. O Rui é um diretor executivo de futebol, mas o cargo de diretor de futebol, aquele cargo estatutário, sim, pagamento de salários, em que se escolhe um conselheiro, esse cargo que era ocupado desde o início da gestão do Júlio Casares pelo Carlos Belmonte, esse cargo está vago desde que o Belmonte saiu, tá? E o Macis está cogitando a possibilidade de colocar alguém no lugar. O Silmar Lima: Nicola, o São Paulo vai contratar um meia? O São Paulo está atrás de um meia atacante. Dois nomes que a gente sabe que agradam: do Zenon, que é jogador do Boca Juniors, e Julian Fernandes, que é do New York City. Os dois jogadores, o São Paulo fez duas propostas para esses atletas, propostas de empréstimo com opção de compra. Num primeiro momento, nem o Boca, nem o New York City toparam fazer acordo. O que o São Paulo cogita, Silmar, é, com a grana da venda do Rodriguinho, usar parte dessa grana, ou todo o dinheiro para a contratação de um meio atacante. Rodriguinho tem uma conversa avançada com o Red Bull Bragantino, operação de 3 milhões de dólares, com 15% do valor de uma venda futura ainda permanecendo com o São Paulo, tá bom? Só não ganhou porque o técnico do São Paulo é medroso, tinha tudo para ganhar, o São Paulo vencia por 1-0, o Crespo foi voltando, recuando o time, no finalzinho o Breno Bidon fez o gol do empate. Julian Fernandes ou Zenon tiveram algum avanço? Não tiveram, mas Tomás? Não tiveram, tá? Na última live, vocês chegaram a perguntar, porque alguém publicou que havia tido avanço em relação ao Zenon. Mandei mensagem para o Rui Costa, o Rui falou: Nicola, não teve nada. E aí, Tomás, vamos ser sinceros, nem dava para que o São Paulo avançasse em nada enquanto não definisse seu novo presidente. E agora, com um novo presidente, com a entrada do Macis
imagino que o departamento de futebol vai precisar entender o que o presidente vai querer para tentar levar essa história adiante. E repito, Zenon ou Julian Fernandes, esses negócios têm mais chance de acontecer com a confirmação da saída do Rodriguinho e com a possibilidade de o São Paulo utilizar parte dessa grana para trazer um meia atacante. Quando o São Paulo procurou, o São Paulo não conseguiu avançar porque ele disse que não queria vir para São Paulo. Aí quando o Fluminense apareceu, todo mundo falou, então agora ele vai, né? Enfim. Caio César vem ou não vem, nem seu vídeo sobre a oposição do São Paulo era para ter ajudado o presidente Casares, mas ele não conseguiu, ele renuncia. Vamos lá, guris, o Caio César está contratado, tá? O desembarque dele em São Paulo está previsto para o início da próxima semana, ou seja, segunda ou terça-feira, vai passar por exames médicos e vai ser anunciado de forma oficial. Uma transferência mais complicada do que todas as outras, porque envolve a mudança dele da Arábia Saudita para o Brasil, ele vem por empréstimo, beleza? Sobre Júlio Casares, era uma pedra cantada que o Júlio cairia, vinha dizendo desde a metade da semana passada que tudo indicava que ele cairia. Na semana passada também ouvi a Adriana, a pivô do escândalo que levou o Júlio a cair. Adriana super confusa, complexa, admitindo que pegou 400 mil da oposição para vender os áudios, depois dizendo que abriu mão dos 400 mil e devolveu todo o dinheiro, enfim, tentando fazer todas as apurações possíveis. Ganhou a democracia. Simples como assim. São Paulo está unido, está forte. A ideia é estar todos alinhados. E como eu falei, ganhou a democracia. Agora é o momento de continuar assim, de construir, de estar alinhados, de estar unidos. É isso. Doutor, é a democracia que ganhou no São Paulo? Eu acho que é a verdade que ganhou, né? Os assuntos, as questões que foram colocadas, as notícias. Não é só ser verdade ou não, são os indícios e também a instabilidade política do clube. Quando você está numa instabilidade de crédito, você tem que aplicar alguma regra. E foi aplicada a regra e o impeachment foi aprovado por 188 votos, 80% do Conselho. Então, acho que a voz da democracia pode ser, mas antes de tudo a voz do São Paulino. O São Paulo, na minha opinião, não é muito um clube democrático, né? Porque são 200 e poucas pessoas que definem o clube inteiro há muito tempo e, na minha opinião, isso é um erro. Mas só um recado para o Massis que é um empresário de sucesso, um cara correto, tem que mudar muita coisa dentro de São Paulo, hein? Porque não adianta nada, sai o presidente, de forma necessária saiu, e aí continua toda essa bagunça que está lá dentro, porque está uma bagunça. Tem que mudar muita coisa na diretoria. Muitas pessoas que estão na diretoria precisam sair. O Massis sabe disso. Sim, é muito difícil que os sócios não aprovem essa decisão do Conselho. Sem sombra de dúvida, né? O primeiro passo já foi dado, né? Então, a alegria do São Paulino em ver as pessoas hoje, depois de todo esse caos, se preocupando com São Paulo, a questão dos votos aí, então enche o torcedor são paulino de esperança para que esse cenário são paulino mude, né? E a gente pare de passar essa vergonha. E vai ter estacionamento lá agora, porque o homem é dono do estacionamento. O São Paulo não tinha estacionamento, agora ele pode fazer. Quem sabe vai ser a primeira medida. Edu Dracena, e aí? Esse discurso de que não quer ninguém do Corinthians, que se ele quiser, ele que vai, e agora? Esse discurso a gente já conhece. Você acha que ele vai falar que quer alguém do Corinthians? Ele não vai chegar lá numa entrevista coletiva e falar, não, eu quero o Memphis, quero o Garro. Ele não vai fazer isso, até porque, como que ele vai olhar para os atletas? São Paulo é melhor. Porque vai olhar para os seus atletas e, que é o jogador do outro time. Então, acho que esse discurso é politicamente ali para não ter nenhuma questão de polêmica nem nada. Então, a gente até entende. Ele não ficou magoado, ele ficou magoado. Mas o São Paulo precisa de reforço. São Paulo precisa sim, porque se o Alisson sair realmente, é um jogador importante, é um jogador já experiente, que pode ajudar muito o São Paulo. Agora, se de repente o atleta não quer mais ficar, de repente indo para o Corinthians, vai ser muito boa a contratação dele, sim. Eu já não concordo, porque hoje, através da tecnologia, se a gente vai fazer uma compra na internet, a primeira coisa que a gente faz é verificar a procedência do site.
E aí você verifica a procedência. Cici parece O Corinthians não paga ninguém. Não paga ninguém. Então como você vai vender um jogador pro Corinthians? Paga é o São Paulo. É certeza de calote. O sujo então, falando mal lavado. Dispensa. Cici tá no Real Madrid. O sujo Dispensa. A questão é a história do Corinthians. O São Paulo não tá devendo pra ninguém. Não, O São Paulo tem transfer ban? Não tem transfer ban. Tem transfer ban. Você me prove ao contrário. 3 meses Então vamos lá. atrasado, Cici. Mas, eu tô gente, igual quem vender sabe um já tem que jogador provar ao como o Alisson contrário. pro Corinthians, o principal rival, é uma boa? E outra, tá não tem todo- outro time? Nossa senhora. Todos Cici. os clubes mas buscando esse reforço. discurso Porque o não, Alisson Cici, ele não é que ele queira só jogar no Corinthians. O Alisson quer trabalhar com o Dorival, Sim. que foi o último melhor grande momento dele na Ó, carreira. tá com aqui o um Dorival. exemplo. Pô, eu saio do Santos, vou para o Corinthians, que é o maior rival. Do Corinthians vai pro Palmeiras. Eu acho que isso aí é questão mais do jogador. Entendeu? Aí, de repente, o que Aí o... você sabendo que o time não vai pagar, você vai? Não, mas aí a questão que o receber, treinador Cicinho. fala assim, ó, eu confio em você, Avisa o vem aqui, Cicinho, você ó. vai jogar. E o jogador quer jogar, Cicinho. Ô, De Rê. repente não tá pensando nem no dinheiro. Então por que Ele não quer fica jogar. batendo na tecla que o jogador tem que Ô, receber Cicinho. que tá com salário atrasado? Mas, o jogador gente, tem que receber, rapaz. Claro que tem. E o clube que tá vendendo também. Mas Claro você, assim, que tem, o Alisson é um baita de um profissional. A melhor versão do Alisson foi com o Dorival no São Paulo. 23 ele jogou muita bola. Começou bem em 24 também, só que aí se machucou, teve toda aquela situação. Pô, é um cara que não está sendo utilizado, talvez da forma que a qualidade dele precisa ir no São Paulo, porque também chegou Danielzinho, tem Pablo Maia, Marcos Antônio, que é um grande jogador. No Corinthians, na minha opinião, é uma boa contratação pro Corinthians e é uma boa pro Alisson no lado profissional dele. É, mas aí o São Paulo de mãos beijadas, de Não. bandeja, vai entregar Aqui, o ó. Alisson. Mas você acha que o Alisson vai chegar no Corinthians e vai ser titular? Vai. Eu No acho. lugar de quem? Ué, ele entra no lugar. O Martins tá fora, ele entra. Ranieri Martins, o Ranieri Ranieri, e Alisson, tá- é. O Dorival, se ele Bidon. for mesmo pro Corinthians, ele é titular, Bidon na pode ter frente. certeza. Renato, só uma coisa. Não sei se vocês interpretaram a entrevista do Crespo. Porque Vamos uma coisa interpretar. o que ele quis dizer? Que ele quer dinheiro. Que o Alisson talvez não esteja mais tão interessado em permanecer no São Paulo. E deixou claro, aqueles que quiserem lutar pelo São Paulo, eu vou ficar, quero e tal. Aqueles que têm outros interesses, estão pensando diferente, podem ir embora, eu abro mão e tal. Então, essa é a questão. Talvez o Alisson esteja descontente. Sem receber. Talvez não está, doutor. Não, mas eu receber. tô pondo, talvez que eu não conversei com É ele. isso. Então, ele pode estar descontente. E aí, tendo o Dorival como seu pai aí como treinador, teria interesse em trabalhar com o Dorival. Se fosse o Palmeiras, ele teria interesse em trabalhar com o Dorival no Palmeiras. Então, esse é o ponto. Então, o Crespo está dizendo, fiquem aqueles que quiserem ficar. Agora, dar de graça não vai dar. Quer o Alisson? Paga pagar ele, pelo né? Alisson. O Everton Guimarães tem uma solução, é isso? Pra resolver esse Pagar o imbróglio? jogador, pô. Qual é o papo, Everton? Tenho, Renata. Bom, a primeira coisa é que se o Dorival pegou o telefone, ligou pro Alisson e falou vem pro Corinthians, é porque já tem jogador no Corinthians sendo ameaçado. Porque se o Dorival ligou, não ligou para falar, bom, você está compondo elenco aí, vem compor elenco aqui no Corinthians, obviamente. Né? Então, se o Dorival ligou para ele, é porque deve ter garantido para ele que ele vai ser titular. Eu precisava muito de que Ronaldo e Cicinho dividissem a tela comigo, porque eu, governador do estado de Minas Gerais, o verdadeiro governador, tenho a solução para um problema que está aí no estado de São Paulo. E eu vou dar agora. Muita atenção, 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 atenção. Vamos fazer o seguinte. Ô Cício, manda o Alisson, libera o Alisson. Tá? Pode liberar. Rona. Só que é o seguinte, Cício, você libera o Alisson, mas manda a mala de boleto. Não, É o seguinte, vai receber? Não vai. Não, vai receber, Rona? Não vai. Mas vai ter que Não trazer vai. boleto? Mas Não. pelo menos... Traz o futebol, peraí, boleto pô, não. peraí. Vai receber... Não. O Cício vai mandar o Alisson e a mala de boleto. Você não vai pagar, porque vocês não pagam Ele não ninguém. recebia. Então tá pelo ali, ó. menos, Ele não vai ter um recebia. jogador feliz no meio de tudo isso. Vai ter um treinador feliz, porque vai ter o pupilo dele. Né? Os boletos não vai resolver nada, porque não vai pagar. Não Agora, vai Cício, chegar. Deixa eu contar uma coisa. Você falou, ô Cício, você falou que o São Paulo deve ninguém. Você falou que o São Paulo não deve ninguém, mas pelo menos vai diminuir os boletos lá, né, Cício? Que time que ele tá Isso até que prova Olha o de peroba nele. Agora, gente, não dá pra negar que a coisa tá quente, tá. Nem relacionado ele foi pro Clássico. Não, Ou seja, ele foi afastado do Clássico. O interesse é dos dois times. Começo de temporada. Mas sabe o que é o pior de Você tudo? gostaria que o Alisson jogasse no Corinthians? Eu gostaria, mas ó, o pior de tudo é um cara intermediar essa conversa devendo pra todo mundo também. Porque o galoteiro não paga ninguém. Ele tá falando de mim do Cicinho. Como se o time dele inteiro entrou na justiça, velho.
E ele tá falando do Ronaldo, nosso os caras time. foram treinar Você é com o um bolso cara pra de fora. pau, Everton também. Olha de peroba neles, negão. É isso, pelo amor de Deus. E você também tem Capelani, bi você lá quer resolver também, esse é. imbróglio? Você que geralmente tem saídas, soluções muito boas. Cara, manda para Atlético Paranaense e a gente entrega qualquer outro de lá. Pode O fazer Luiz uma boa Gustavo troca. tá chegando. Olha, eu vou falar pra você, velho. Diante da situação que o Atlético tá, o Luiz Gustavo é um bom reforço. Perdeu o clássico em E posso casa, falar, irmão. o Luiz Gustavo, inclusive, hoje, seria titular. Só não renovou o contrato com o São Paulo porque ele buzinou na diretoria. Fez algo correto. Teve corrones, coisa que muita gente não tem no São Paulo. O Rony tá no Titular na banco. zaga, isso titular na mesmo, zaga. Titular, seria facilmente. É assim, Capelanes, desse jeito, um rápido e rasteiro. Cicinho, tá bom pra você? Não. Mandar o Alisson pro Atlético Paranaense, por exemplo? Não. Leva o Raul. Eu sou a favor da comissão técnica sentar com o Alisson, porque estão todos os times reforçando para que o ano é diferenciado na questão do calendário, para você ter peças de reposição. E aí você deixa um jogador da qualidade do Alisson La Plata, sair, não. Cicinho, La Plata. Não, que La Plata? La Plata tu joga lá na Arábia, lá, sei lá. A questão é La você Plata, ter ela é peça de argentina, reposição Chile tá um bom hoje, campeonato não. longo. O Alisson é importante pro São Paulo. Estudiantes agora joga na Arábia, é isso? Não é Ah, mas se é tanta briga no Inter, também pode La jogar. Plata joga né? no Flamengo. Já passou pelo Grêmio, não foi tão legal, agora quem sabe vai ser feliz no Sul.